Falando sobre sistema de equação, nesse tutorial eu vou falar com você sobre o método da substituição, que é um método que nós temos para fazer a resolução de um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas, tá bom? Existem vários métodos de fazer resolução. Tem esse método da substituição, tem um outro método chamado da adição, tem um outro método chamado da comparação e também tem um método gráfico que é analisando um gráfico de sistema com sistema de equação, tá bom? Então vou trazer para você aqui uma equação que podemos dizer que ela é bem simples e vamos resolver ela pelo método da substituição. Vou colocar aqui, ó, x mais y é igual a 5 e x menos y é igual a 1. Sempre um sistema de equação é formado por duas equações do primeiro grau com duas incógnitas distintas. Só lembrando a você que uma equação do primeiro grau com duas incógnitas ele tem esse formato, ax mais by igual a c, tá bom? Onde essa letrinha A, B e C representam os números reais, tá bom? Mas onde sempre o valor de A e o valor de B tem que ser diferente de zero, porque senão vira apenas uma equação do primeiro grau com apenas uma incógnita. Vejamos, há situações que a gente consegue responder mentalmente. Eu posso, depois de algumas tentativas, descobrir qual o número que ele mais outro número dá 5 e ele menos esse número dá 1, tá bom? Eu creio que depois de algumas tentativas você consegue, mas vamos usar aqui o método da substituição. E depois a gente, usando o nosso raciocínio lógico, vamos confirmar essa sentença, tá bom? Então, no método da substituição, primeiramente você isola uma das equações. Como aqui todas é considerado simples, como é que eu identifico que uma equação é simples, Rocha? Quando sempre essas incógnitas assumem valor 1, viu? Quando assume valor 1, eu digo que assim, quando assume valor 2, 3 ou todo assume valor diferente de 1, ela tem um grau de complexidade maior, tá bom? Assim dá para fazer tranquilamente mental, um cálculo mental. Vamos lá, o que eu faço? Vou escolher uma das equações, eu vou escolher logo a primeira e faço assim, ó. X, vou isolar o x é igual ao 5 que está depois da igualdade continua, e o y que está aqui passa para o outro lado com sinal de menos. Aí dizemos que nós isolamos o x, e que nessa situação aqui, o x está sendo igual a 5 menos y. Aí eu vou na outra equação, sempre na outra que eu não isolei. Está vendo? Está dizendo como x aqui é igual a 5 menos y, então eu vou pegar esses valores aqui, ó. Então, 5 menos y, veja que eu estou pegando esta equação aqui, ó, tá? Substituir o x por 5 menos y, menos o y, acompanhe direitinho, tudo isso é igual a 1. Quando nós fizemos assim, isso aqui virou uma equação do primeiro grau com apenas uma incógnita, não mais com duas. Aí vamos fazer a resolução como se faz com a equação do primeiro grau. Tudo que está acompanhado fica antes da igualdade e os termos independentes, aquele que não tem variável depois. Vejamos que nós temos aqui 2y com sinal negativo que está antes da igualdade. Eles continuam, ó, menos y e menos y. Quem vai ficar depois da igualdade, Luiz Rocha? Os números que não têm letrinha, que não tem incógnita. 1 já está aqui, continua. E o 5 que está antes da igualdade, ele vai passar para depois com um sinal invertido. Sempre mudou de membro, a gente diz que quem está na igualdade está no primeiro membro, quem está depois da igualdade está no segundo membro, mudou de membro, muda de sinal. E vamos agora unir a um só termo, né? Menos um y com menos um y vai dar menos 2y. Tá? 1 menos 5 vai dar menos 4. Eu tenho 1 e gastei 5 e estou devendo 4, né? Vejamos que aqui o valor que está aqui antes da igualdade está negativo. E não pode ficar negativo para a gente fazer a nossa sentença. Então, a gente multiplica todo mundo por menos 1. Aí eles ficam positivos. Aí vai ficar assim, ó, 2y é igual a 4. Porque menos vezes menos dá mais e menos vezes menos dá mais. Eu tenho aqui que 2y é igual a 4, ou seja, 2 vezes o número dá 4. Se você pensar bem, você vai descobrir que esse número ele é o número 2. Poderia também fazer a divisão de 4 por 2, mas já estou indo direto aqui, tá bom? O que é que nós vamos fazer agora? Nós já temos o valor do y, tá vendo que o y é 2? Então, eu vou chegar aqui aonde que eu isolei, poderia também ser qualquer uma das equações, mas é mais interessante aonde que a gente isolou o x, e vamos substituir y pelo valor 2. Olha como é simples. Então, x vai ser igual a 5 menos o valor do y. Olha o valor que nós encontramos para y, 2.
Então, x será igual a 5 menos 2, que está dando 3. Sempre o conjunto solução de um sistema de equação vai ser um par ordenado, ou seja, vai ser dois valores. Sempre o primeiro valor, sempre, é o valor do x, e o segundo valor é referente ao valor do y. Aí ficou 3 e 2, que é o par ordenado. Se eu chegar aqui nessa equação, eu faço agora mentalmente, como ficou fácil, 3, que é o do x, com 2 do y, dá 5. 3 menos 2 dá 1. Agora, se eu colocasse invertido aqui 2 e 3, não daria. Na primeira daria correto. 2 mais 3, 5. Agora, 2 menos 3 não daria 1. Não teríamos como resposta o 1. Tá bom? Então, vamos ainda fazer mais uma equação. Eu vou apagar isso aqui e vamos apresentar mais uma equação para você. Tá bom? Ainda usando o método da substituição. Apagando aqui para a gente colocar aqui no quadro para você, tá certo? Vou trazer essa aqui para você, uma bem simples também, tem um pouquinho de grau de complexidade, mas vai ajudar você a compreender também usando o método da substituição. Vou fazer assim, x mais y é igual a 7 e 2x mais 4y, ele é igual a 22. Aí eu sempre coloco isso aqui para dizer que estou diante de um sistema. E vamos adotar aqui o método da substituição. Tá? O que é que eu faço? Veja que nessa equação, aqui de cima eu tenho x mais y, agora aqui embaixo eu tenho 2x mais 4y. Fica mais difícil nessa de baixo para me deduzir qualquer valor para que dê 22. Aqui fica fácil, vá qualquer número, né? 4 mais 3, 5 mais 2 e assim por diante. Então, eu vou isolar essa primeira equação x. Vou fazer assim, ó. X é igual a 7, tá vendo o y aqui? Ele vai passar para depois da igualdade, vai passar com sinal invertido, menos o y, tá bom? Poderia isolar o y também, sem problema nenhum, tá certo? Eu optei para isolar o x, mas poderia ser y igual a 7 menos o x. Bom, o que eu vou fazer agora, como eu isolei da primeira equação, eu vou na segunda equação, que é essa daqui. Tá vendo que eu tenho duas vezes o x? Então, o x eu vou substituir por esse valor aqui. Então, vamos lá. 2 vezes 7 menos o y, que é uma multiplicação. Como está o 2, eu estou colocando em parênteses aqui para usar o processo chuveirinho depois. Continuando. Substitui o x por esse valor aqui, ó, que eu isolei na primeira equação. Agora, mais 4y igual a 22. Vamos dar continuidade. Agora usar aquele processo do chuveirinho que você aprendeu muito bem. Vamos lá? Então, 2 vezes 7, 14. Mais vezes menos dá menos. 2 vezes y dá 2y. Continuando, mais 4y. Tudo isso igual a 22. Tá. Agora estamos diante de uma equação do primeiro grau com apenas uma incógnita. Agora que a incógnita é o y. Vou colocar a igualdade aqui. Todos aqueles que estão acompanhados da incógnita, eles ficam antes da igualdade, no primeiro membro. Eu já tenho menos 2y ali, estou trazendo ele para cá, mais o 4y. Quem vai ficar depois da igualdade? Os independentes. Aquele número que não tem incógnita, não tem uma letrinha ao lado. O 22 já está depois da igualdade, ele continua. Está vendo o 14 que está aqui antes da igualdade? Ele vai passar para depois da igualdade com sinal invertido. Está positivo, passa negativo. O que vamos fazer agora? Unir a um só termo, esses termos que são semelhantes. Então, menos 2 com mais 4. Devo 2 reais, mas ganhei 4 reais. Ainda fiquei com 2, estou no lucro, positivo. 22 menos 14. Eu tenho 22, mas gastei 14 reais. Depois de você fazer continha, você vai encontrar o 8. Agora, está no ponto de resolver. 2 vezes um número que dá 8. Eu já posso dar a solução, ou então eu posso fazer isso aqui, né? Y é igual a 8 dividido por 2. Mas você já poderia direto fazer isso só. 2 vezes o número que dá 8, esse número y é o 4, porque 8 dividido por 2 dá 4. Tá bom? Temos o valor do y. Perfeito. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos pegar em qualquer uma das equações aqui, nesta, mas sempre se usa mais aquela que você isolou o x. Aí, aonde tiver o valor do y, a gente vai substituir pelo valor encontrado aqui. Tá bom? Então, vejamos aqui. Eu vou pegar aqui, ó, essa equação, ó, tá vendo? Eu vou trazer ela para cá. Ó. X é igual a 7 menos o y.
Substituindo, fazer a substituição, x é igual a 7 menos o valor do y. Quanto é que y vale? 4, foi o valor que encontramos. Então, x ele vai ser igual a 7 menos o 4, estou encontrando o 3. E com isso, o nosso conjunto solução, o nosso par ordenado, lembra, não é 4 e 3, mas primeiro o valor do x que nós encontramos aqui, ó, é o 3, depois o valor do y, que é o 4. Encontramos o conjunto solução. Vamos conferir se é isso mesmo. Se o número x mais y é 7, 3 e 4 dá 7. Perfeito. 2 vezes o x, 2 vezes 3 dá 6. Vou colocar até o 6 aqui para a gente não esquecer. 4 vezes o y. O y vale 4, então 4 vezes 4, 16. Veja se 6 mais 16, a gente não encontra 22. Tá bom? E se nós tivéssemos feito ao contrário, Luiz Rocha, 4 e 3 aqui já não daria, porque 2 vezes 4 é 8, 4 vezes 3, 12, e 12 com 8 daria 20. Aí não daria, satisfazeria para nós aqui nessa equação. Então, sempre tenha esse cuidado. Quando encontrou os valores, primeiro no par ordenado o valor do x, depois o valor do y. E com isso, nesse tutorial, eu passei para você como desenvolver um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas usando o método da substituição.